Bom dia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão e minha irmã, estarmos mais uma manhã alimentando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo da Léxio Divina, leitura orante da Palavra de Deus. Essa palavra que cura, sara e liberta. Essa palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. Hoje, segunda-feira, 18 de abril de 2022. Oitava de Páscoa. Sabe o que é a oitava de Páscoa? A Páscoa é uma festa tão grande, tão importante, tão significativa para o povo de Deus, que ela não pode ser encerrada ou celebrada em um final de semana só. Então, durante 8 dias, nós continuamos celebrando como solenidade a passagem da Páscoa. E hoje também é dia de São Galdino, cardeal caridoso da igreja, ele que defendeu a fé, ele que foi fiel à palavra de Deus e durante um sermão, durante uma pregação defendendo a fé, no final do sermão, ele morre proclamando a palavra de Deus. Que Deus também nos ajude a dedicar, a doar a nossa vida até o último instante ao anúncio do Evangelho. Que São Galdino rogue por nós. Amém. Pega comigo aí a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, de 8 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Elas se afastaram prontamente do túmulo, com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Neste momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus: Não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Enquanto elas voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecido aos príncipes dos sacerdotes. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis que seus discípulos vieram e retiraram à noite, enquanto dormieis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos da dificuldade. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão ainda hoje é espalhada entre os judeus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos mergulhar na palavra de Deus para entendermos o que o texto quer dizer. A palavra de Deus aqui fala do dia da ressurreição. Se pegarmos um pouco antes, vamos ver que depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Marias foram ver o túmulo. Aqui então narra o momento em que elas encontram o sepulcro aberto, vazio, e Jesus então aparece a elas, dando uma missão. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram a dar a boa nova aos discípulos. Elas perceberam que o sepulcro estava vazio porque ele havia ressuscitado. Ele já não estava mais na mansão dos mortos, ele já não estava mais entre os mortos, mas ele ressuscitou. Aleluia!
E aquelas mulheres entenderam isso e foram correndo dar a boa nova aos discípulos. Foi então que Jesus aparece a elas e diz: salve. E aproximando-se elas e prostrando diante dele, beijaram-lhe os pés. E Jesus disse: não temais, não temais. Gente, é uma palavra recorrente na Bíblia: não temais. Diante das tribulações, das dificuldades, diante das perseguições, a palavra sempre vem ressoar ao coração dos crentes: não temais, não tenhais medo. E aqui, de uma maneira especial, aquelas mulheres que estavam apavoradas, amedrontadas, mas que agora acendia no coração delas uma alegria, uma euforia, uma esperança de que ele estava vivo. E Jesus então aparece, ratificando essa certeza: ele está no meio de nós. Jesus aparece para aquelas mulheres e eu fico imaginando a cara de espanto, mas também a cara de contentamento, de alegria. Ele está vivo! Como pode? Ele está vivo! Ele ressuscitou! E elas então se prostram diante de Jesus. Mas Jesus então acalma o coração daquelas mulheres e dá uma missão. Ele dá uma missão: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. Ele dá uma missão para aquelas mulheres: ide anunciai a boa nova, ide proclamai que eu estou vivo, e dizei para os meus discípulos: eu vou encontrar com eles em Jerusalém, vão para lá porque é lá que me verão. E ao mesmo tempo, quando elas correm para a cidade, os soldados já estavam na cidade para relatar às autoridades o que havia acontecido. E aí as autoridades, com o poder do dinheiro, compra o silêncio daqueles homens que inventam uma fábula, inventam uma mentira, uma perversidade de mentira que começa a se espalhar. Ele não ressuscitou, o corpo foi roubado. E aí o Evangelho nos apresenta duas versões de um mesmo fato. Qual é o fato? O fato é: o sepulcro está vazio. Ele não está no sepulcro. Ele ressuscitou. Este é o fato. E duas versões. A versão das mulheres que anunciam a boa nova, que anunciam a boa notícia, a notícia da ressurreição, a mensagem de que ele está vivo. E a fábula, a mentira comprada pelo dinheiro, o silêncio comprado pelo dinheiro, que inventam a mentira. Eles roubaram o corpo. Eles roubaram o corpo. Duas versões, um fato: o sepulcro está vazio. Trazendo para os dias de hoje, o Senhor ressuscitado, ele aparece a nós na Eucaristia, aparece a nós na palavra de Deus. E assim como ele disse às mulheres: ide anunciai aos meus discípulos, como as mulheres mesmo correram para proclamar a boa notícia, a boa nova, a palavra de Deus chama cada um de nós e chama a mim, o Arley, a ser portador desta boa notícia. Ele está vivo, ele ressuscitou, aleluia! Ele está no meio de nós. É a boa notícia, a notícia do ressuscitado, a notícia de que Jesus está vivo no meio de nós e que ele venceu a morte. E se ele venceu, nós também venceremos. Quantos de nós temos perdido as forças, perdido os ânimos, perdido a esperança, perdido a alegria? Mas hoje a palavra de Deus vem dizer a cada um de nós: ele está vivo, ele ressuscitou, como diz a palavra de Deus em Coríntios: ó morte, onde estás? Qual é a tua vitória? Cadê o teu aguilhão? Foste estragada pela virtude, pela força da cruz. Meu irmão, minha irmã, ele venceu a morte. É a grande notícia que as mulheres
espalham, é a grande boa nova. Ele venceu, e se ele venceu, nós também venceremos. Trazendo para a minha vida de hoje, quantas batalhas, quantas lutas, quantos sinais de mortes nós enfrentamos no dia a dia. É problemas de saúde nosso, da nossa família, problemas financeiros, problemas espirituais. Quantas lutas travamos no nosso dia a dia. Quantos sinais de mortes, consequência do mal, do pecado. E aí vem essa mensagem de vida, vem essa mensagem de restauração, de ressurreição. Coragem, não tenhais medo. Olha que palavra linda do Jesus ressuscitado, do Cristo vivo. Não tenhais medo. Quantas vezes nós temos medo? Quantas vezes nós nos amedrontamos, nos paralisamos? Quantas vezes nós olhamos para o nosso dia a dia com tantos sinais negativos e falamos: não vou dar conta, não posso, não vou conseguir? Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e estamos à beira de desistir de tudo? E aí Jesus, como ele apareceu para essas mulheres, ele aparece a nós na sua palavra, aparece a nós na oração, aparece a cada um de nós através da Eucaristia e nos encoraja a persistir, a perseguir a verdade, a palavra de Deus, que é vida, que alimenta a nossa alma. Não tenhais medo. Em contrapartida, a mensagem daqueles soldados comprados pelo dinheiro, a mensagem do corpo roubado. E é uma mentira que se espalhou pela história e muitos judeus acreditaram nessa mentira, ao ponto de que o Evangelho diz até hoje, essa mentira ainda existe, ainda é espalhada. E hoje a palavra me chama a atenção de cada um de nós. Nós vamos viver na mentira do corpo roubado ou vamos acreditar no ressuscitado? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, diante das dificuldades, nós olhamos para o sepulcro, nós olhamos para o problema e não encontramos solução. E nos esquecemos de que Ele está vivo, de que Ele ressuscitou. E que se Deus é por nós, nada pode ser contra nós. Assim como Jesus venceu a morte, meu irmão, minha irmã, eu creio que nós também venceremos. É a palavra de Deus quem diz. Coragem. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu no meu dia a dia tenho algumas batalhas, algumas lutas que eu tenho enfrentado. Mas ao ouvir essa palavra de Jesus às mulheres, eu trago para a minha vida e ouço o próprio Cristo falando para mim: Arley, coragem, diante dos meus desafios do dia a dia, diante dos meus problemas familiares, diante dos meus problemas profissionais. O que eu ouço agora ressoar na minha mente é a palavra de Jesus: Arley, não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. É o que a palavra de Deus vem ressoar. É a mensagem que vem cair ao nosso coração e que nós possamos ser portadores dessa boa nova nessa 8ª de Páscoa, uma semana inteira revivendo, degustando, saboreando essa boa nova de que Ele está vivo, de que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, aleluia, e com Ele também nós temos vida nova. Nós também somos bem-aventurados porque cremos naquele que está sentado à direita do Pai, que foi preparar um lugar para cada um de nós. A nossa vida tem sentido quando depositamos aos pés do ressuscitado. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo, a colocar a sua vida diante de Jesus, diante do ressuscitado, diante daquele que venceu a morte. E eu não sei o que você tem vivido, eu conheço as minhas misérias, as minhas fraquezas, mas neste momento, diante daquele que venceu, eu convido você também a se colocar em oração e a consagrar a sua vida nas mãos de Jesus. Senhor, nesta manhã, nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Quantas vezes, Senhor, nós temos dado ouvido a boatos, Senhor, a boatos, Senhor, que tem roubado de nossos corações a alegria do ressuscitado. Quantas vezes, Senhor, nós temos acreditado nas mentiras do mundo. Ele não ressuscitou,
é uma mentira. O Cristo é um Cristo histórico. Quantas vezes nós temos acreditado nas mentiras do mundo que tem roubado de nós a alegria da ressurreição. E neste momento eu quero pedir, Senhor, tira do meu coração toda a incredulidade, toda a falta de fé, tudo aquilo que me afasta, Senhor, da alegria da ressurreição. E eu quero te experimentar em minha vida, Senhor, o Cristo que morreu na cruz, se entregou por meus pecados, Senhor, que desceu à mansão dos mortos, Senhor, para também subjugar os mortos, Senhor. O Cristo, Senhor, que ao terceiro dia ressuscitou, e quando seus discípulos foram ao sepulcro, e quando as mulheres foram ao sepulcro, não encontraram o corpo do Senhor, porque ele não está mais entre os mortos, ele ressuscitou, aleluia. E eu te louvo por isso, Senhor, pela vitória sobre a morte, o nosso último inimigo. Eu te bendigo, Senhor, porque assim como o Senhor venceu, nós também venceremos, Senhor. É a palavra do Senhor quem diz: coragem, eu venci o mundo, vocês também vencerão. E eu trago agora à mente as minhas dificuldades do dia a dia, os meus problemas, as minhas preguiças, os meus desânimos, os sinais de morte que se manifestam na minha vida. E eu proclamo agora: ele ressuscitou, ele está vivo no meio de nós, e se ele venceu, eu também vencerei. Eu te proclamo agora como Senhor da minha vida, como meu Salvador, como meu Libertador. Eu proclamo o Senhor como Senhor da minha história, da minha família. Eu te proclamo como Senhor de todas as coisas, porque tu és de fato o Senhor. Porque o Senhor conquistou na cruz, pagou um alto preço por mim, mas não ficou simplesmente na cruz. O Senhor ressuscitou, aleluia. E meu irmão, minha irmã, vai sentindo essa graça da ressurreição de Cristo. Diante dos sinais de mortes na sua vida, vai agora proclamando: ele está vivo no meio de nós. Diante de todas as tribulações, de todos os sinais de morte, de sofrimento, de dor, de angústia, proclame para você mesmo: ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. E eu te louvo, Senhor, por sua ressurreição. Eu te louvo por sua vitória sobre a morte. Eu te louvo, Senhor, porque eu posso proclamar aos quatro cantos do mundo: ele está vivo. E porque ele vive, como diz a música, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro, a minha vida, estão nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro e a minha vida estão nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E como a música diz: Senhor, nós consagramos o nosso futuro e a nossa vida em tuas mãos, porque estás vivo, sentado à direita do Pai. Bendito seja o teu santo nome. E contemplando essa palavra, imagina agora a surpresa no olhar daquelas mulheres ao enxergarem Jesus ressuscitado, se lançando aos pés de Jesus, o adorando, o beijando, trazendo para a nossa vida agora que nós possamos nos lançar aos pés de Jesus, diante daquele que deu a vida por cada um de nós, diante daquele que venceu a morte. Ele venceu. Vai contemplando agora o ressuscitado. Vai olhando para Jesus glorioso agora. Vai olhando para Jesus que venceu, aquele que está sentado à direita do Pai. E vai sentindo a glória do ressuscitado. Ai, vai respirando fundo, sinta essa paz, sinta essa presença de Cristo vivo no meio de nós. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome.
Meu irmão, que Deus te abençoe. Que você possa, durante essa oitava de Páscoa, degustar, vivenciar a presença do Cristo vivo na sua vida. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado.